seriam feitas pelas gerações futuras. Mesmo no século XX, os arqueólogos que trabalhavam em Palenque, no México, não tinham ideia do que esperava por eles dentro das pirâmides. Claro, eles sabiam que as pirâmides eram templos, por isso eram planas no topo para os rituais. Mas eles pensavam que as pirâmides eram só isso. Então, em 1952, o arqueólogo mexicano Alberto Ruiz notou que no piso, no topo do Templo das Inscrições, havia buracos com pinos de pedra. Quando ele removeu os pinos e levantou o piso, encontrou uma escadaria que levava para o interior da pirâmide. Ruiz levou 4 anos para desobstruir a escadaria e aí encontrou uma porta triangular. E descobriu uma laje de pedra decorada com hieróglifos maias. A laje protegia um grande sarcófago de pedra. No piso, Ruiz encontrou a escultura da cabeça do rei maia Pakal Votan, o grande construtor de pirâmides. Nenhuma tumba de rei maia jamais fora encontrada dentro de uma pirâmide. Pakal e seus tesouros estariam dentro do sarcófago? Ruiz levantou a imensa laje e retirou a tampa que selava o sarcófago. Ali estava o próprio Pakal, usando uma máscara de jade. Era o equivalente mexicano à tumba de Tutancâmon. Era o primeiro sepulcro real intacto. Agora que eles sabiam que uma pirâmide continha um rei, a busca por outras foi iniciada. O lugar que intrigou Catherwood e Stephens mais do que qualquer outro foi Copan, a uns 400 quilômetros a sudeste de Palenque. De alguma forma, de todos os lugares que eles descobriram, eles sabiam que aquele era o mais importante. Durante 13 agradáveis dias, Stephens e Catherwood exploraram o que podiam cada parte de Copan. Stephens ficou tão cativado por Copan que comprou o lugar inteiro por $50. Calculo que isso dê menos de $1 por construção. Nada mal, hein? Stephens tinha um faro misterioso para a arqueologia. De alguma forma, ele estava sempre certo. De todas as coisas incríveis que ele achou em Copan, pirâmides, templos, estátuas, o que vocês acham que ele escolheu como a mais importante? Foi este bloco de pedra. Não parece grande coisa, mas 100 anos depois da morte de Stephens, ele seria a chave para o mistério da cidade perdida. Deem uma olhada. Existem figuras por todo o bloco. São 16 delas. E de algum modo Stephens percebeu que eram governantes de Copan. Foi aqui que Stephens fez sua grande descoberta. Ele percebeu que essas duas figuras estavam olhando uma para a outra. E chegou à conclusão de que algum tipo de negócio ou ritual estava acontecendo. E tinha razão. De fato, ele estava tão à frente do seu tempo que estudiosos levariam 150 anos para alcançá-lo. Quando estudiosos finalmente conseguiram decifrar o código maia e ler os hieróglifos, eles se voltaram aos desenhos de Catherwood sobre o bloco de pedra, agora chamado de altar-quê, e perceberam como ele era importante. A inscrição no altar revelava que um rei chamado Yaxcoquimau fundou Copan. Estão vendo um pequeno escudo quadrado no braço direito? Ele era um guerreiro que se defendia com a mão direita. Lembrem-se disso. Vai ser importante mais tarde. O altar-quê fica bem em frente a uma enorme pirâmide. Estaria ele sepultado naquela pirâmide? Era isso que o arqueólogo hondurenho Ricardo Agurcia estava imaginando quando começou a fazer túneis na pirâmide. Enquanto escavava, ele ia descobrindo paredes que terminavam dentro da pirâmide. Os maias haviam envolvido uma velha pirâmide dentro de uma nova. Isso é perfeito. Quanto tempo você levou?
Levou um tempinho, uns 2 anos, na verdade, e nós cortamos caminho. O progresso nos túneis é lento. Avançamos cerca de 1 metro por dia. Poxa. Então, levamos um dia de trabalho para dar um passo. Aí veio a surpresa. Um gigantesco rosto de estuque, colado à parede, emergiu do entulho. É incrível. E aí está. É aqui que está o nome do fundador. Isto é, o Sol, a imagem do Deus Sol, e o Marara Quetzal e Ashkokimó. Então temos um templo dentro da pirâmide. Isso mesmo. Ele descobriu um templo maia. O único templo inteiro já descoberto. O templo foi construído pelo 10º governante de Copan, um homem jaguar. Mas algum tempo mais tarde foi coberto com gesso como proteção. A réplica exata, no Museu de Copan, é o mais próximo de um templo maia em funcionamento a que se pôde chegar. O templo era dedicado ao reverenciado fundador de Copan, Yaxcoquimau, o guerreiro sobre o altar? Talvez. Mas para o fundo da pirâmide estava o próprio homem. Quando os colegas de Agurcia escavaram mais fundo, encontraram outro templo. Oh! Veja só. Incrível. É como um templo dentro de um templo, dentro de outro templo, dentro de mais templos. Qual é a umidade neste túmulo? Quase 100%. É bem quente aqui embaixo. Uau. E traiçoeiro também. Cuidado onde pisa. Então, embaixo do templo, a busca termina. Começa a ficar estreito aqui embaixo, Bob. É melhor você ir sozinho. Tá bom, eu subo e você me dá a luz, certo? Está bem? Vamos lá. Pronto. A luz, por favor. Aqui Obrigado. Repousando sobre uma imensa laje de pedra, estava um esqueleto, pintado com cinabre vermelho e coberto com joias de jade. Era uma pessoa muito importante. Mas seria o fundador, Yaxcoquimau? Os ossos ainda são mantidos dentro do túnel da pirâmide, porque a umidade é de quase 100%. E se forem retirados, secariam rapidamente e poderiam ser danificados. Uma colega minha, a doutora Jenny Bijkstra, é uma das principais antropólogas do mundo. Ela é mestre em fazer ossos voltarem à vida. Explique essa maravilha para mim. Como você vai descobrir se este aqui é Yaxcoquimau? Bem, eu acho que pode ser. E um dos indicadores, ou o primeiro que eu olharei, é a identificação do sexo deste indivíduo. Podemos olhar para o crânio e para as regiões onde havia músculos. Há algumas aqui atrás que são bem claras. Temos essas aqui, por exemplo. Aqui está um indício. O queixo é bem desenvolvido. O ângulo entre a mandíbula e a parte que se encontra o crânio é maior do que um ângulo reto. Em mulheres, o ângulo seria muito menor do que o reto, mas as características mais definitivas ficam na pelvis. E aqui temos 2 encaixes bem estreitos que chamamos de encaixes ciáticos. Se fosse uma mulher, os encaixes deveriam ser bem mais largos. Então, encaixe estreito masculino e encaixe mais Então largo tem certeza de que era um feminino. homem? Eu tenho certeza que era um homem. Certo. E a idade? Bem, há muitas coisas que podemos olhar, mas a característica mais definitiva é esta, a que chamamos de sínfise pubiana, onde estes 2 ossos se juntam na linha do meio. Ela é achatada e vai se achatando mais com a idade. Minha sugestão é que ele tinha passado bem dos 50, provavelmente entre 70 e 80 anos. Então pode ser o homem. Pode sim. Em hieróglifos, Yaxcoquimau é mostrado como um guerreiro com um escudo na mão direita com o qual ele bloquearia golpes, por exemplo. Alguma coisa nos ossos sugere que isso possa ser verdadeiro? Há boas evidências aqui de que poderia ser o caso. Esses são os ossos do antebraço direito. Certo. E houve uma fratura aqui. E é uma fratura típica das que se obtém ao bloquear um golpe. Mas ele resistiu. E eu tenho muito, muito respeito por quem fazia isso naquele tempo. Yaxcoquimau era duro de roer? Ele era assim. Parece que o nosso guerreiro Yaxcoquimau, fundador de Copan, não é mais um desaparecido em combate. Ele está salvo dentro da própria pirâmide. Espere, daqui a pouco vou mostrar as pirâmides mais bonitas que já foram construídas. Pirâmides maias se espalham do México até a Guatemala e Honduras. Era uma civilização obcecada pela construção de pirâmides. E nenhum lugar ilustra isso melhor do que Tikal, na Guatemala.